assim como, enfim, os programas dos alunos com problemas de saúde especiais, o número de escolas em boas condições e, portanto, mais uma vez a política em todas as saúdes e o Ministério da Educação a ter que também ter aqui algum papel. E depois, finalmente, são só dois slides, os que estão no sentido contrário à meta. Eu gostava de chamar a atenção para a prematuridade, para o baixo peso, para os partos por cesariana. Depois, por exemplo, o indicador a seguir, os nascimentos em mulheres de mais de 35 anos, é óbvio que este indicador tem que desaparecer, porque socialmente, isso não acontece em Portugal, acontece em todo o mundo, cada vez a mulher vai tendo mais tarde os seus filhos e, portanto, este indicador não é um indicador de saúde, é um indicador, enfim, da evolução social. E, relativamente aos nascimentos pré-termos, vejam que, olhando para o mapa da direita com a cor mais escura, que é os concelhos em que aumentou em Portugal os nascimentos pré-termos, vemos que quase em todo Portugal aumentaram os nascimentos pré-termos. Isto pode ter uma razão, que a razão é os resultados com a mortalidade infantil, perinatal e fetal são tão bons, melhoraram de tal maneira que há um maior investimento. Por um lado, diminuiu a mortalidade fetal e, portanto, nascem mais prematuros. Por outro lado, os neonatologistas sentem responsabilidade por investir mais, e os obstetras, investir mais em bebés mais pequenos, e pode ser isso que justifica este gráfico. Mas o baixo peso já não é assim. Reparem que tem aumentado os nascimentos com baixo peso, parte destes nascimentos com baixo peso são os prematuros, mas outra parte são os recém-nascidos de termo, de gravidez normal, e que nascem com menos de 2,5 kg. E aí está ligado a outros fatores, nomeadamente ao tabagismo materno. E o tabagismo tem aumentado nas raparigas, e aqui é preciso também uma ação específica para perceber, uma investigação para perceber o que é que leva as raparigas a começar a fumar, para depois traçar ações de forma a que fumem o menos possível. E depois, as famosas taxas que eu falei ontem, suicídio e o consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, que estão francamente, portanto, a nossa meta na mortalidade por suicídio era baixar por 2,5 e nós aumentámos para 5,7, e no consumo de ansiolíticos e antidepressivos era 115, subimos para 152 e a nossa meta era 92. Obviamente que isto são indicadores do Plano Nacional de Saúde que são monitorizados e, neste momento, sendo responsável a coordenação para a saúde mental, que pertence ao Alto Comissariado da Saúde, um estudo feito com a Organização Mundial de Saúde, que não é bem sobre o suicídio nem o consumo de ansiolíticos, mas é uma fotografia de Portugal, durante o tempo em que o inquérito decorreu, sobre depressão, ansiedade, estados psicopáticos, etc., portanto, saúde mental e respectiva terapêutica, mas que não tem propriamente a ver com a evolução, portanto, será a fotografia de Portugal este ano e finalmente vamos saber o que é que temos em relação, por exemplo, à depressão, que não tínhamos dados nenhuns, mas os indicadores têm que continuar a ser calculados e são estes que estão aqui. E eu tinha aqui um mapazinho e, portanto, como veem, o consumo de antidepressivos, isto é por embalagens por habitante por ano, sempre a aumentar e depois, mais ou menos, por todo o Portugal consome ansiolíticos e antidepressivos. Felizmente, que assim é de forma global. E depois os tais indicadores ligados ao Inquérito Nacional de Saúde, que nós só podemos estudar a evolução de 5 em 5 anos, mas que, relativamente à obesidade, como veem, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, em todos os grupos etários, tem aumentado. O mais escuro é o ano mais recente do Inquérito Nacional de Saúde. E depois de termos esta noção do que é o Plano Nacional de Saúde, nós fizemos um inquérito em 2008 a 893 médicos e enfermeiros, e a primeira pergunta que fazíamos era: já ouviu falar, conhece o Plano Nacional de Saúde? 81% dos profissionais conheciam ou já o tinham ouvido falar, e ficámos muito contentes. Mas a seguir fomos ver quem é que já tinha ouvido falar. E reparem que o grupo principal que já tinha ouvido falar são os enfermeiros, depois seguidos dos médicos de saúde pública, clínica geral, e depois, enfim, os pediatras estão cá em baixo, o que me deixou muito desconsolada, não se interessaram muito pelo Plano Nacional de Saúde, e isto é importantíssimo para nós percebermos como é que nós temos que fazer, como é que temos que desenvolver estas estratégias para chegarem a todos os profissionais. Mas depois a pergunta a seguir não era conhece, já ouviu falar, era já leu. Bem, aí
o que era verde ficou muito mais curtinho, o que era cor de cenoura ficou muito maior e, obviamente, que do total, os 81% que já tinham ouvido falar, só 31%, 33% é que tinham lido, apesar de que metade dos enfermeiros que já tinham ouvido falar tinha lido e aí os psiquiatras passam a ser logo o segundo grupo que leu o Plano Nacional de Saúde, espantoso, mas eu penso que isto aconteceu. E depois é que vêm os médicos de saúde pública. Eu penso que isto aconteceu porque este inquérito foi feito numa altura em que se estava a falar, e foi nomeada a Coordenação Nacional para a Saúde Mental, e se estava a falar da reforma da saúde mental em Portugal, e, portanto, os psiquiatras foram correr ler o Plano Nacional de Saúde para ver quais eram as alterações que se propunha no Plano Nacional de Saúde para a saúde mental.